Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material de estudo bem interessante, Os Grandes Reis IBLS. Ele foca nessas figuras-chave da história de Israel, os reis. Vamos tentar entender as lições sobre liderança, fé e, claro, as falhas humanas que essa fonte específica destaca. Qual a ideia aqui? É sacar os altos e baixos desses reinados pelo olhar dessa análise, né? Exato. E o legal desse estudo é que ele não trata esses reis só como figuras históricas distantes, sabe? As trajetórias deles, como são interpretadas aqui, viram uma janela para a gente ver como funciona a liderança, o peso das escolhas e aquela tensão, né, entre ter fé e ter poder. E tudo começa com aquela mudança grande, sair dos juízes para ter um rei, um momento bem crucial. E o primeirão dessa nova fase é Saul. O material mostra que o pedido por um rei veio do povo mesmo, né? Eles queriam ser tipo como as outras nações. Um desejo que, segundo a fonte, não agradou muito o profeta Samuel, mas Deus permitiu. Como é que foi essa escolha, então? Olha, o estudo detalha que não foi algo simples. Foi por etapas. Teve uma unção meio secreta feita pelo Samuel, depois uma capacitação espiritual que o texto destaca, e aí sim a aclamação pública que veio de uma vitória militar importante. Ele conseguiu unir as tribos, criou o primeiro exército. Um começo forte, então. Sim, um começo forte. Mas aí a análise foca bastante nos erros dele, que foram sérios. Tipo, oferecer um sacrifício que não era da conta dele, sabe? Desobedecer diretamente a Deus na guerra contra os amalequitas. Aquela questão da perseguição ao Davi também, né? Por ciúmes? Exatamente. E chegou ao ponto de consultar uma médium, num ato de desespero total. O texto coloca não como um vilão simples, mas como uma figura bem trágica, sabe? A liderança dele foi se desfazendo e o fim foi a rejeição por Deus e a morte em batalha. Uma história complexa que a fonte explora bem. Essa trajetória complicada do Saul abre caminho para Davi, que talvez seja o rei mais famoso, né? Da tribo de Judá. O material parece contrastar muito a época de glória do reinado dele com as falhas pessoais, que não foram poucas. Como a fonte lida com isso? Pois é. O estudo ressalta muito a conexão profunda de Davi com Deus. Ele era guerreiro, mas também salmista, profeta. A fonte menciona vitórias tipo a contra Golias, momentos em que ele recebeu orientação divina direta para a batalha. E um ponto super central na análise é a aliança davídica, aquela promessa de Deus de uma linhagem real que duraria para sempre. Mas aí vem os erros. Exato. O material não passa pano, não. Fala do adultério com Batseba, o assassinato de Urias, que é pesadíssimo, o censo que deu problema, as falhas como pai nos casos da Tamar e do Absalão. Mesmo com tudo isso, ele é chamado homem segundo o coração de Deus. A análise o vê como um tipo do Messias, uma figura que aponta para esse rei perfeito que viria. Acho que a fonte usa a história dele para mostrar bem essa tensão, o favor de Deus e a nossa fragilidade humana convivendo ali. Entendi. E seguindo a linha de sucessão, vem Salomão, o filho de Davi, famoso pela sabedoria, né? E por um reinado que começou em paz. O estudo dá destaque para essa busca por sabedoria logo de cara. Sim, essa parte da sabedoria é um marco importante na análise. O material detalha as grandes obras dele, a construção do templo, que foi algo enorme, tanto arquitetônica quanto espiritualmente, e também a habilidade diplomática dele, né? Atraiu gente importante, tipo a rainha de Sabá. Só que... Sempre tem um só que, né? Pois é. A análise foca bastante no declínio dele. Os muitos casamentos com mulheres estrangeiras que iam contra a lei acabaram levando Salomão para a idolatria. O estudo é bem claro nisso. E isso, junto com os impostos altos, trabalho forçado, gerou um descontentamento geral. A avaliação da fonte é dura. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e as ações dele prepararam terreno para a divisão do reino. E essa divisão acontece logo depois que ele morre, certo? Uma consequência direta mesmo. Exatamente. O material descreve bem a cena. Roboão, o filho, se recusa a aliviar os impostos e aí 10 tribos se rebelam e seguem Jeroboabão, formando o Reino do Norte. Israel, Judá e Benjamim ficam no sul. E o que a fonte diz sobre esses dois, Roboão e Jeroboão? Bom, Roboão teve lá seus momentos, fortificou cidades, mas acabou levando Judá a se afastar de Deus também. Agora, com Jeroboão, o estudo é
particularmente crítico. Embora a subida dele ao poder tivesse até uma base profética no início, o medo de perder o povo para Jerusalém o levou a criar aquela idolatria dos bezerros de ouro, um desastre. A fonte chama isso de pecado de Jeroboão, um legado terrível que ficou como marca para os reis do norte. Que cenário complicado. Mas, apesar dessa divisão toda e do declínio, o estudo também mostra figuras que tentaram consertar as coisas, como Ezequias, lá em Judá. Ele pegou um reino bem bagunçado pelo pai, né? Sim, o pai dele, Acás, tinha deixado um rastro de idolatria. A análise sobre Ezequias, então, foca muito na reforma religiosa que ele promoveu. Foi algo grande. Reabriu o templo, purificou, restaurou a adoração, celebrou a Páscoa, convidou até o pessoal do norte, sabe? Destruiu ídolos. E teve milagres também, né? A cura, o livramento dos assírios. Isso! O material relata essas intervenções divinas bem marcantes. Mas, como sempre, a análise também aponta a falha. O momento de orgulho quando ele mostrou todos os tesouros para os enviados da Babilônia. E isso gerou uma profecia de que tudo aquilo seria levado embora no futuro, o cativeiro. Parece que ninguém escapa de ter um ponto fraco, né? E para fechar essa análise dos reis, o material traz Josias. Ele começou a reinar super jovem, com 8 anos, num período bem ruim espiritualmente. O que o estudo destaca nele? O estudo o mostra como alguém que desde muito cedo buscou a Deus. Com 20 anos, ele começou uma purificação religiosa enorme. Mas o ponto alto mesmo que a análise enfatiza foi quando acharam o livro da lei perdido lá no templo, durante a reforma. Nossa, e qual foi a reação dele? Foi de impacto total. A fonte descreve um arrependimento profundo, temor a Deus. Ele consultou a profetisa Louda, reuniu o povo e renovou a aliança com Deus publicamente. É visto como um dos reis mais fiéis mesmo. Só que o fim dele foi trágico, né? Morreu em batalha, tentando impedir o faraó Neco. E os filhos não seguiram o caminho dele. O material parece usar essa história para mostrar que nem a liderança mais fiel garante tudo, nem que os sucessores vão ser iguais. Então, percorrendo esse material, a gente viu um painel bem rico de líderes, né? Alguns mais fiéis, outros bem rebeldes, mas todos muito humanos, complexos. Grandes feitos, erros com consequências enormes. A gente vê essa oscilação constante do coração humano, como a fonte apresenta. Sem dúvida. E a análise ressalta isso. Mesmo nos tempos mais difíceis, apareceram líderes como Ezequias e Josias, tentando restaurar as coisas. Mas a conclusão que o estudo parece sugerir vai além deles, sabe? Toda essa trajetória dos reis, com as falhas que o material faz questão de mostrar, parece que aponta para uma esperança que não estava neles, nesses líderes falíveis. Aponta para a vinda de um rei diferente, perfeito, o Messias, Yeshua, que aí sim traria um reino de justiça de verdade, duradoura. E fica aquela reflexão final que a própria análise propõe. Será se a gente consegue ver ecos dessas dinâmicas antigas de poder, de fé, de queda, de busca por restauração nos desafios que a gente vive hoje, nas nossas lideranças, na nossa sociedade? É algo para se pensar, né?